Seguidinho a gente tem convidado na linha porque o Hospital Centenário de São Leopoldo passou a restringir desde ontem exames, consultas, cirurgias eletivas em função da falta de recursos. A medida tinha sido anunciada pela prefeitura ainda na semana passada e deve durar por pelo menos 3 meses. Além disso, desde ontem, somente os moradores de São Leopoldo, incluindo crianças e gestantes, terão a garantia de atendimento de urgência e emergência. A Casa de Saúde, que busca ampliar os repasses estaduais desde 2017, já são 2 anos aí, decidiu cancelar os procedimentos que não são urgentes, como as cirurgias e os exames, para tentar reduzir um pouco dos gastos, evidentemente, ou pelo menos manter as contas dentro daquilo que se tem em termos de recursos. Na linha, o Estevão Finger, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Samanta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Guaíba. Estevão, com essa medida de restrição nos atendimentos, quais são os impactos que devem ser sentidos ou que já começaram a ser sentidos desde ontem? Como é que o Sindicato dos Enfermeiros está acompanhando a situação? Bom, Samanta, primeiro cabe contextualizar a crise da saúde que nós, brasileiros, estamos vivendo, assim, aqui em nível nacional, primeiramente, né? Quando se é aprovado e sancionado a emenda constitucional 95, da qual congela por 20 anos recursos para a saúde, educação e segurança pública, né? Isso aí acaba tendo impacto, com certeza, nos estados e no município, né? Nós também observamos, estamos vendo, né, um governo federal que também opta, né, por cortar gastos para a educação, no caso das universidades públicas, né? E isso tem um impacto direto na formação, inclusive, de profissionais da saúde, né? Então, infelizmente, com medidas assim de corte de políticas públicas, como educação, como saúde, isso aí, ao longo prazo, vai ter problemas de formação e de pessoas, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, enfim, para atender a população a médio e longo prazo, né? Além disso, do governo federal, nós também agora estamos num novo governo do estado, o governo do Eduardo Leite, e no qual nós estamos apostando que possa ser colocado em dia, né, possa ser regularizado todos os repasses que o governo anterior, o governo Sartori, não fez. Inclusive, já antecipo uma informação, no dia 13, agora, segunda-feira, 13 de maio, teremos uma reunião, sindicatos, junto com a secretária estadual de saúde, Anita Bergman, na qual a gente vai estar colocando e expondo e sensibilizando a secretária de todas essas situações que afetam não só o Hospital Centenário, mas vários serviços do Estado, né? Mas especificamente assim no Centenário, nós já buscamos diálogo com a prefeitura, né? Já reunimos uma vez nesse último período com a vice-prefeita, e esperamos que se tenha continuidade das reuniões para a gente tentar em conjunto, né, resolver essas situações. E se tem hoje lá, e na oportunidade o sindicato levou essa consideração, essa sugestão, né, é que ao restringir serviços, né, seja consulta eletiva, seja cirurgia eletiva, exames, consultas, enfim, isso aí acaba tendo um impacto, claro, negativo para a sociedade, mas vai acabar sobrecarregando mais ainda o serviço de emergência do hospital. E é isso que está ocorrendo, baseado em relatos de trabalhadores, né, enfermeiras, enfim, que nós temos lá do hospital, né? Que já é um serviço crítico, né? Superlota, o atendimento fica mais demorado para a população, né? E o profissional fica mais sobrecarregado de tarefa. Sim, e o que a prefeitura diz para vocês, assim, ela compreende que não é correto, que faltam recursos, que os caminhos estão sendo buscados com o Estado, o que vem sendo dito? Nós tivemos, Samanta e ouvintes da Rádio Guaíba, um primeiro encontro, né, com a prefeitura há cerca de um mês. Nós, sindicato de farmacêuticos, também participou desse encontro, né, além de uma comissão de
de trabalhadores, enfim, lá no Hospital Centenário, né? E observamos essa questão da gravidade da restrição de serviço, da gravidade da população dos trabalhadores, e estamos na expectativa agora de um novo encontro, seja com o prefeito Vanazzi, seja com a vice-prefeita, ou seja mesmo com a própria administração do hospital, né? O que nós queremos, né, e apostamos num diálogo para resolver essa situação, por exemplo, com uma comissão, né, que envolva aí a prefeitura, a administração do hospital, trabalhadores, sindicatos, enfim, a própria Câmara de Vereadores, o Parlamento, o Governo do Estado, porque o Hospital Centenário é um hospital que é muito importante aí para a população, né, um hospital que é 100% SUS. Por informações que eu tenho, que nós temos, ele atende não só o município de São Leopoldo, mas como é um hospital que pega ali a BR, né, a faixa da BR, então, por exemplo, muitos pacientes graves, né, vão lá via emergência, pacientes com traumatológicos, que a gente chama, né, de acidentes graves, enfim, grandes lesões, fraturas, acabam acessando o hospital, né? E com essa, eu quero reforçar isso, com essa medida de restrição, tá, o sindicato nunca foi a favor de restringir serviço, porque achamos que toda a população merece ser atendida. Não merece não, tem o direito de ser atendida pela Constituição, né? E essa medida de restrição acaba impactando a emergência, onde já tem poucos enfermeiros, poucos profissionais, né? Onde já tem poucos profissionais da enfermagem como um todo, enfim, profissionais da saúde em si. E, infelizmente, Samantha, esses trabalhadores, pela sobrecarga de trabalho, imagina, já é uma quantidade pequena de trabalhadores, com essa mesma quantidade, sem o aumento do número de trabalhadores, vai aumentar o atendimento da população na emergência, né? Então, esses trabalhadores vão trabalhar mais pressionados e vão, inclusive, eu alertei isso na reunião, nós alertamos lá com a vice-prefeita, vão ficar, inclusive, mais sujeitos a ter erros profissionais, né? Erros profissionais que muitas vezes podem custar a vida de uma pessoa, mas de modo algum por culpa do colega do trabalhador, e sim por essa sucessão de acontecimentos que vem acontecendo, né? Aí, de restrição, sobrecarga, de número insuficiente de profissionais. E além de conversar com a prefeitura, o sindicato tem como acessar o governo do estado? Tem algum outro tipo de mobilização a ser feita? Claro, no dia 13, tá? Nós vamos estar conversando com a secretária de saúde, a senhora Arita Bergman, né? Não só sobre a situação do Centenário, mas sobre a situação de vários hospitais que a gente vem vivenciando no estado inteiro, né? E a expectativa é que a secretária, enquanto representante do governo estadual, leve isso para o governador, né? Para que imediatamente essas questões de atrasos que vêm ocorrendo nos repasses para os municípios possa ser resolvida, possa ser reestabelecida, mas também que possa quitar as dívidas do governo anterior em relação à falta de repasses, né? Porque isso tudo é consequência do que eu disse, lá do governo federal que congela recursos, do governo do estado, né, anterior aí que não repassava as verbas em dia. Agora, a nossa expectativa é que o governo atual, né, e é isso que a gente vai falar com a secretária, se comprometa de repassar as verbas para a saúde, que é um setor tão essencial para a população, né, Samantha? Além do Hospital Centenário, quais são outros que podem ser destacados, que são referências para a população em determinadas regiões e que estão mais sofrendo com verbas em atraso ou com verbas reduzidas aqui no Rio Grande do Sul? Claro, nós, assim, dá para dizer, né, Samantha, que há uma crise geral, tá? Mas eu vou destacar aqui enfim, uma parte do estado que eu acho que vem assim, sendo afetada sobremaneira assim, para essa situação, que é a região da metade sul, então ali Rio Grande, Pelotas, né? Aquela região também lá da fronteira, como Uruguaiana, Alegrete. Eu vou destacar essas, mas sei que vários municípios já estão passando por isso, né? Por exemplo, a Santa Casa de Rio Grande, para vocês terem uma ideia, tá? Que é administrada lá pela Associação de Caridade lá do hospital,
ela está devendo para os trabalhadores desde outubro, salários de outubro do ano passado, né? Não pagou o 13º. Numa realidade que o enfermeiro, profissional formado, nível superior, enfim, 5 anos de graduação, ganha em torno de R$ 1.600 o salário básico, né? Imagina, então, um profissional técnico ou um profissional de nível médio ou fundamental, né? Então, as pessoas estão tendo dificuldade para comer, para colocar comida na mesa, estão endividadas, estão no Serasa, na SPC, enfim, né? Estão num buraco sem fundo, num túnel aí sem fim, né? Sem luz aí né, de perspectiva. Então, assim, Rio Grande é uma situação difícil, Pelotas, né? Nós também tivemos lá em greve recentemente, mas lá se resolveu a situação, né? Para além dessas questões de atrasos salariais, nós estamos observando nos serviços de saúde, de um modo geral, também por esse impacto negativo da crise financeira, enfim, falta de materiais, né, o que coloca a população em risco muitas vezes, né? Então tem hospitais aí no interior afora que estão sem equipamentos, monitores, por exemplo, uma UTI, que é a unidade de tratamento intensivo. Tem hospitais, como Pelotas, um tempo atrás, estava sem os materiais, insumos necessários para se fazer análise do demograma, que popularmente a gente chama de exame de sangue lá, né? Que vê lá se a pessoa tem anemia, se a pessoa tem algum tipo de infecção, enfim. Então, está faltando o básico para o atendimento da população, né? Então, quando a gente fala nessa situação do caos financeiro, né, provocado por esses governos aí que eu citei anteriormente, a gente não fala somente do prejuízo ao trabalhador, mas a gente fala também do prejuízo ao atendimento da população. Estevão Finger, a gente vai obviamente acompanhar também essas mobilizações e obviamente a gente tem sempre microfone aberto também com entidades como o Sindicato dos Enfermeiros, porque saúde é um tema que importa a todos e a situação do Hospital Centenário em São Leopoldo, que é fundamental, atende aí uma grande população, não somente da cidade, mas do próprio Vale dos Sinos, também nos preocupa muito. A gente agradece pela entrevista, Estevão. Tá certo, obrigado. A gente fica à disposição, Samanta, e da nossa parte nós vamos fazer o possível e o impossível para garantir o direito do trabalhador e o atendimento de qualidade para a população. Um abraço aos ouvintes da Rádio Guaíba. Grande abraço. Estevão Finger, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul, e conforme a Prefeitura de São Leopoldo, o custo mensal do centenário é de R$9 milhões, sendo que a instituição recebe R$255 mil do governo estadual e R$2.300.000 da União, ou seja, não tem como fechar essa conta mesmo. O resto tudo fica por conta do município ou vira dívida com fornecedores e funcionários.